Pessoal, olha o canal Valdir Leal aqui de volta para falar de energia e saúde. Vamos falar hoje de um tema bastante complexo, mas interessante. Divisão celular. Como é que as células do nosso corpo se multiplicam? Como é que elas se dividem? Como é que elas se transformam em outras? As células tronco nas células dos órgãos. Ora, tudo obedece a critérios matemáticos impostos pelas leis universais. Não é um homem que inventa nada. Está tudo escrito na natureza através de leis. Vamos falar um pouco da lei da polaridade e lei universal do ritmo. Veja bem, por que elas se multiplicam? Porque elas têm que entrar em ressonância para que possam produzir energia. E como acontece essa ressonância, essa harmonia, essa sintonia? Eu vou usar aqui 2 rolos de fita para fazer uma comparação, uma analogia. Tá? Essa aqui é maior e essa é menorzinha. Tá? Esta aqui, vamos supor que seja a energia da criação positiva, Yang. No taoísmo chama Yang. Essa outra é a Yin, é a energia negativa, um potencial reduzido. Tá? Então, a natureza, o universo vai pegar essas duas energias, não sou eu, o universo vai pegar essas duas energias e vai aproximar esses 2 círculos, esses 2 polos, para que haja uma ressonância, uma sintonia entre esses 2 elementos. Quando eles entrarem em ressonância, há a criação. E como acontece? Na matemática universal tem um número chamado número de ouro, conhecido por o número 0,618, chamado Φ, em homenagem ao arquiteto Fídias, aquele que construiu o Partenon de Atenas. O Partenon é um templo muito antigo. Ele remonta à Grécia Antiga e tal, até hoje. O frontispício, da parte da frente dele, é retangular e obedece aos critérios do número áureo, ou número de ouro, que é 0,618. É um padrão da criação do universo. Os planetas, eles ficam em posição em referência ao Sol, nessa mesma sequência matemática, seguindo a proporção áurea, o número de ouro. Nossas células também trabalham assim. Tá? É muito interessante. Os planetas, os telúricos, os sólidos, que são os 4, Mercúrio, Terra, Vênus e Marte. Os outros são gasosos, fogem a essa proporção. Aí é outra história. Mas os 4 telúricos obedecem a proporção de 0,618 e um para o outro. Tá bom? Então nós somos cópia do universo. A gente, quando quer a verdade, não vai buscar nas estrelas. A gente busca aqui no nosso coração, no nosso micro-universo. Porque assim como é em cima, é embaixo. Lei da correspondência universal. Tá bom? Então, voltando aqui, ó. Vamos supor que homem e mulher se aproximam, vamos supor que se gostem. Aí está aqui. Essas extremidades, a nossa periferia, a nossa visão, nossa percepção sensorial, os 5 sentidos, está aqui, as extremidades tocando. As extremidades, isso aqui é uma extremidade. É o que a gente vê, o que a gente percebe. Vamos dizer que no centro dessa energia tem o coração do homem. O coração é inescrutável. Você não consegue ver o coração, não sabe o sentimento que está no coração. Então vejam bem, quando eu aproximo 2 energias, Yang e Yin, polaridades opostas, mas complementares, porque mantém essa diferença do número áureo, tá? Elas vão se aproximar do modo tal, se conheceram de fora, pelos olhos, você tocaram. Vamos agora nos aproximar buscando o coração. Uma busca o coração da outra. Então uma vai interpenetrar no coração até atingir o centro, o coração. Olha só, quando a periferia de uma tocar o coração da outra, o centro da outra é o coração. Então vai existir uma ressonância que vai formar aqui, vocês estão vendo assim esse formato do meio? Formato de útero. Estão vendo a intersecção entre 2 círculos no meio de um formato aqui. Tá? Este formato aqui é chamado útero universal, é onde acontece a criação das coisas. As células se multiplicam em gametas, pode ver na aula de biologia, uma divisão celular, elas fazem assim. O desenho é isso aqui, tá? É um interconectando com a outra, assim, os gametas. Então essa intersecção aqui, esse desenho, eu coloquei aqui no quadro, aqui, 2 círculos interconectados, círculo aqui superior e inferior. O coraçãozinho aqui, ó. O centro de um círculo está tomado pela periferia do outro círculo.
Exatamente quando chega essa ressonância, que é essa harmonia, acontece o útero da criação. Aqui vai acontecer a criação, porque as células estão em ressonância. A criação do universo acontece exatamente assim. Tá bom? Então vocês vejam, vamos reportar o peixe. O peixe é um arquétipo que remonta à identidade de Jesus Cristo. Cristo, quando esteve aqui na Terra, qual foi o sinal que seus seguidores adotaram para interpretarem quais são os seguidores de Cristo ou não? Foi o peixe. Por que o peixe? Sabemos que no ciclo evolutivo existem em torno de 12 etapas da evolução. Tá? Cristo veio no início da era de peixes. Ele sabia que o ciclo, a era de peixes, era a última era do ciclo evolutivo do ser humano. Tá? Para isso vamos entrar agora na era de aquários, da transição planetária. Mas, voltando ao peixe. Então ele expressou o seu amor para a humanidade e deixou que o peixe fosse o símbolo desse amor, de sua essência divina aqui na Terra. Sem essência divina tem a matemática do número áureo. E o nome peixe? Como é peixe em grego? É íctis. E o nome? ICTYS. Sabe o que significa isso aqui? ICTYS? Peixe. Jesus Christus Theos Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Já que falamos do peixe, tudo em relação a Cristo, vamos falar agora do símbolo da cruz. Olha a simbologia universal. A cruz também se enquadra dentro da Vésica Piscis, desse desenho de 2 círculos interconectados. Tá? O desenho também na vertical, veja bem. Aqui. Eu fiz uma cruz aqui. Ó. Olha o centro do cruzamento entre o madeiro horizontal e o vertical. Daqui é a periferia do círculo inferior e o centro do círculo superior. Ok? Olha a relação matemática que existe. Então, todas essas partes da cruz são interconectadas matematicamente. O madeiro horizontal, essa parte onde fica o braço de Cristo pregado, significa a expressão da matéria humana, a nossa vida material, a carne, a matéria. Tá? E o madeiro vertical, que é maior, é a expressão espiritual do ser humano. É a energia que vem do éter, do Criador, aquela que está num espaço extrafísico, para baixo, para a terra, para a energia Kundalini, a energia das expressões materiais do ser humano. Então a cruz estabelece um equilíbrio, não estabelece, ela representa o equilíbrio entre a matéria e o espírito para o ser humano. Então se nós mantivermos esse equilíbrio, o madeiro vertical com o madeiro horizontal na proporção áurea, nós seremos seres em equilíbrio entre o espírito e a matéria. É disso que precisamos. Mas nem todo mundo faz. Tá? Então, saindo da cruz, outra expressão dentro da Vésica Piscis é o cálice. O cálice, aquele que dizem que participou, que foi da ceia de Cristo. Na verdade, ninguém vê. Você vê o quadro da Última Ceia de Leonardo da Vinci? Ninguém vê o cálice. Mas o pessoal fala do cálice na Última Ceia, do cálice do vinho. Ninguém vê vinho nem cálice. Mas o cálice reporta realmente ao Sermão da Montanha. Quando Cristo refugiou-se na montanha, quando recebeu a pesada tarefa de se imolar pela humanidade, ele foi rezar, pedir ao Pai para não carregar esse sacrifício, porque a humanidade não merecia. Mas o amor falou mais alto. E ele concebeu essa tarefa. Tem até uma frase em latim que traduz essa percepção, essa recepção da tarefa. Ele disse: se possibile est, transeat a mi calix isti. Pater, se possibile est, transeat a mi calix isti. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Esse cálice era a humanidade que não merecia a imolação de Cristo. Mas ele recebeu a tarefa e cumpriu com maestria, se imolando por nós no Calvário. Isso nós já sabemos. Bom, pessoal, agora transformando esse círculo aqui em energia vibracional, olhe bem, quando a gente faz um círculo é isso aqui. Olha.
uma rodinha assim, tá? Mas eu posso pegar esse círculo e transformar numa onda. Olha aqui, uma onda, uma senoide. Senoide é aquela onda que é expressa pelo seno, expressão trigonométrica matemática, tá? Isso é uma onda, parte daquele círculo, que é exatamente os dois círculos que se interconectam. Se transforma, abrir o círculo assim, dá uma onda senoidal. Tá bom? Com essa expressão aqui. Eu fiz a onda senoidal aqui no quadro. Veja bem, as opções aqui, as ondas senoidais, quer dizer, as duas variáveis energéticas que se encontram, que se polarizam, Yang e Yin. Primeiro, eu fiz aqui a expressão das duas ondas em oposição. Uma onda parte aqui do zero, veja bem, vai a 90 graus, vai a 180 e volta para 360, ou seja, do zero. Se eu colocar a outra onda que está em ressonância, a outra onda que está na criação, em sentido oposto, começando aqui, ó, do menos 180, do mais 360, elas se neutralizam. Elas se neutralizam porque não pode pegar as duas ondas, elas aqui estão fora de fase. Tá? Para ter ressonância aqui, está aqui. Se fizer isso, eu neutralizo as forças. Uma sobrepõe a outra, acabou. Não há diferença potencial, não há a expressão do número áureo. O que é ressonância? Vocês já viram uma caixa de som? A caixa de som é uma caixa de ressonância. Ela é um alto-falante com uma caixa fora, que provoca a ressonância. As ondas sonoras, elas 7 metros, elas provocam eco, se baterem no obstáculo. Menos que 17 provocam ressonância. Então elas aumentam. Você pega um alto-falante sozinho do seu rádio e bota para tocar sozinho ele solto em cima de uma mesa, ele toca baixinho. Você coloca dentro de uma caixa e fecha, as ondas sonoras vão entrar em ressonância dentro daquela caixa e vão aumentar o volume. Elas vão se multiplicar. Isso é ressonância. Então só há ressonância entre duas células, duas energias, se houver uma matemática perfeita que manifeste essa união e provoque a sintonia dentro do número áureo, o número divino, proporção áurea. Provoque uma vésica Pisces, esse desenho aqui da vésica Pisces no meio. Tá bom? Então as ondas aqui, como eu fiz matematicamente, elas em oposição se anulam. Só pode ter uma briga com um cabo de guerra. É X contra Y, ambos têm a mesma força, morre tudo. Elas fora de fase, quer dizer, uma energia quer ser melhor que a outra, mas é muito forte, a outra é muito fraca. Então não há equilíbrio. Então elas estão fora de fase, elas nunca vão fazer a vésica Pisces. Ou vão ficar mais aproximadas do fechamento, ou vão ficar aqui assim. Tá vendo? Aqui estão fora, vão entrando, ainda está fora. Chegou aqui mais ou menos, pronto, vésica Pisces. Se você medir aqui dentro, tem exatamente esse retângulo aqui, da vésica Pisces. Vou botar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Bom, o lápis não pegou direito, está tudo na onda. Aqui tem duas ondas. Uma onda saindo do 0 grau e a outra saindo, vamos dizer, 45 graus depois, defasada. Elas estão fora de sintonia, cada um por si. Ninguém está rezando no mesmo propósito, na mesma cartilha, com a mesma intenção. Então vamos fora de fase para chegar aqui no final, qual é o propósito? Tem uma criação, não teve criação, não teve porque elas estão falando línguas diferentes. Agora se eu pegar as duas ondas, elas aqui ó, estão fora de fase, eu vou encontrá-las até nessa interconexão, fazer a vésica Pisces, aí estão em perfeita sintonia. Então graficamente isso aqui, ó, essas das duas saem do mesmo ponto de origem e chegam ao final ao mesmo tempo. Então, quando elas chegam no ponto máximo a 90 graus aqui, ó, elas se somam, entram em ressonância. Procurem no Google o que é ressonância. Quem foi do ensino médio sabe disso. O que é ressonância? É o transporte máximo de corrente num potencial energético. Quando a transferência máxima de corrente está em ressonância. São dois corpos, dois polos em ressonância. Atingiram a frequência ideal, é como se eu tivesse com o celular para transmitir uma mensagem e tivesse 3 celulares ali, eu quero transmitir só para um. Eu mando uma mensagem no celular.
ele só vai acessar um daqueles 3 que estão ali. 2 estão fora de sintonia, não vão entrar em ressonância. Aquele que tem o número que eu chamei, entra em ressonância comigo, só aquele vai me escutar. Então ressonância é isso, é a transferência máxima de energia entre um corpo e outro, um corpo energético e outro. Então é bom que entenda a ressonância, que a vida é por ressonância, em todos os momentos. Bom, pessoal, então está aqui a expressão da ressonância, é o ideal, isso aqui para a criação, a célula só aceita a criação quando está em ressonância. Então nós podemos criar tudo no universo, nós somos co-criadores do universo. Se nós soubermos estabelecer exatamente essa relação matemática entre as energias que correm dentro de nós, nós somos um corpo energético, que temos uma toroide, toroide é uma coisa em forma de toros, é uma energia que está constantemente em torno do nosso organismo. Parece assim um girimum, uma maçã em torno de nós. Aquilo é um toros. Então a toroide humana é igual à toroide universal. Todos os planetas, todos os astros têm uma toroide com a mesma geometria divina, cuja referência é o número áureo, a proporção áurea. Então, se nós soubermos equilibrar nossas energias de acordo com a proporção áurea, nós podemos criar o que nós quisermos. É só saber o caminho das pedras. Para isso tem que estudar, tem que entender essa relação matemática para que nós possamos expressar a centelha divina que existe em nós, porque nós somos filhos do Criador e o que o Pai faz, nós podemos fazer. Assim como é em cima, é embaixo. Lei da correspondência universal. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Depois a gente volta a falar mais de energia, tá? Vamos criar, co-criar o universo, as energias que estão sob o nosso controle e nosso comando. Pessoal, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Inscrevam-se no canal Valdir Leal se ainda não forem inscritos. Ative o sininho para receberem novas informações. Ok? Forte abraço!